Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro. Estamos aqui com uma dica imbatível para quem vai fazer a prova da Guarda Municipal de Imperatriz. Ok? Para se preparar bem, é sempre importante que você faça, analise, verifique como foram as provas anteriores da banca. E é o que nós estamos fazendo. Estamos trazendo para você uma prova da Fundação Sousandrade, que é a mesma que vai fazer a prova da Guarda de Imperatriz, para que você saiba como ela cobrou e como ela pode vir a cobrar. Ok? Então vamos ver aqui, ó. Essa prova foi para a Guarda Portuário, tá? E foi da mesma organizadora que vai fazer a prova de vocês. Então vamos lá. Texto de referência para responder as questões de 1 a 5. Qual deles é mais gênio? Na Olimpíada de Matemática, o ouro vai para quem soluciona melhor os desafios mais complexos. Os orientais dominam o pódio. E vale a pena saber as razões disso. Ao ouvir o anúncio entusiasmado de seu nome, o jovem de paletó vermelho e calças curtas se ergue e caminha rumo aos holofotes. Do alto do palco, lança um olhar tímido para a plateia, onde centenas de admiradores se amontoam para aplaudi-lo de pé, enquanto ele recebe a merecida medalha de ouro. Não foi nenhuma modalidade dos Jogos de Londres que cravou o nome de Jack Lee de Singapura no panteão dos melhores do mundo, mas a matemática, a qual ele se dedica desde pequeno como verdadeiro atleta. Aos 17 anos, Jack conheceu a glória na recém-encerrada Olimpíada Internacional de Matemática, a mais prestigiada e concorrida competição do gênero desde 1959. Nesta edição, 548 alunos dos ensinos fundamental e médio de 100 países disputaram medalhas em Mar del Plata, na Argentina. A equipe da Coreia do Sul teve a maior pontuação e venceu o duelo, seguida pela da China. Mas foi o garoto de Singapura que se tornou herói por meio raro. É dele a única prova perfeita, aquela que atingiu os 42 pontos em jogo. Todos ali ambicionavam ser um ouro 42, apelido que passa a ser confundido com o próprio nome dessas precoces estrelas da matemática. Dos 6 brasileiros do páreo, 5 levaram medalhas, uma de ouro, uma de prata e 3 de bronze, dando ao país a 19ª colocação no ranking. Podemos ir mais longe. Vou fazer de tudo para voltar em 2013, diz Rodrigo Sanches, 16 anos, com sua reluzente medalha de ouro, uma das 51 distribuídas. Ok. Primeira questão aqui, ó. Uma reportagem, além de oferecer dados, pode fornecer a opinião do jornalista e a sua posição em relação ao fato. Essa parcialidade está exemplificada no fragmento. Olha só, a reportagem, ela oferece dados, ou seja, ela informa, ela lhe dá o fato real, o que aconteceu, né? Mas ela também pode fornecer a opinião do jornalista, a sua posição em relação ao fato. Essa parcialidade, essa opinião do jornalista. E o modo como é escrito indica, faz a gente perceber onde está presente a opinião dele, né? Então vamos trabalhar. Ele diz assim: não foi em nenhuma modalidade dos Jogos de Londres. Não, aqui não tem a opinião dele, né? Aqui é um fato. Jack ganhou a medalha, mas ele não ganhou a medalha nos Jogos de Londres. Ele ganhou a medalha nas Olimpíadas de Matemática. É fato, isso não é a opinião do jornalista, né? É um fato. Ele não ganhou em Jogos de Londres, ele ganhou em Olimpíada de Matemática. Então tá, não é opinião. Vale a pena saber as razões disso. Opa. Se ele me diz vale a pena, isso é posicionamento dele. Você pode me dizer o seguinte, olha, a pizza da esquina é a mais barata do bairro. Isso é fato, não é sua opinião. Que a gente pode comparar e perceber que isso é verdade.
Quando você diz vale a pena comer a pizza, porque ela é muito gostosa, vale a pena já é seu posicionamento e porque ela é muito gostosa é argumento que justifica. Isso aqui eu já faria 2 bolotas do lado, ó. Bolota, vou analisar as outras, ó. Uma de ouro, uma de prata e 3 de bronze. Aqui ele está informando, ó. Aqui ele oferece dados, aqui ele oferece dados. Que dados são esses, Yara? São os dados mostrando quantas medalhas nós ganhamos, né? Os meninos do Brasil ganharam. Né? De 6, 5 ganharam medalhas, uma de ouro, uma de prata e 3 de bronze, né? Então, é fato, isso não é a opinião dele. Ele diz assim, podemos ir mais longe. Vou fazer de tudo para voltar em 2013. Ah, Yara, isso é a opinião dele. Não. Nesse caso, é a opinião do jovem brasileiro que ganhou a medalha. Né? Ele diz assim, ó, podemos ir mais longe. São eles os que participaram das Olimpíadas, não é o jornalista. Então, quem diz podemos ir mais longe, não é? É o jovem brasileiro, tá? Brasileiro, né, que disputou, não é o jornalista. A equipe da Coreia do Sul teve a maior pontuação. Yara, isso é a opinião dele. Não é opinião, isso é fato. Então, assim, o que é fato não é posicionamento, tudo bem? Posicionamento é aquilo que eu acho. Então, por exemplo, eu acho que é importante você saber as razões disso. Então, esse vale a pena aqui indica que isso é opinião, posicionamento. Portanto, a alternativa é a letra B. É sempre bom você pegar alguma palavra-chave que justifique. Tudo bem? Vale a pena é a expressão-chave. Alô, galera de Imperatriz, meu nome é Yara Célio, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e estou aqui para chamá-los para o nosso mega aulão presencial, que vai ser lá no Palácio do Comércio, ok? Atentem, vai uma gangue para lá para te dar toda a prova. Vai o Valnei, o professor Emerson, vai o Gilson, vai o Petrônio, eu estarei lá, tá? E será um grande evento de manhã e de tarde. Eu, se fosse tu, já pegava logo e comprava o meu ingresso, tá? A dica é você ir no site da Loja do Concurseiro. Nós estamos no primeiro lote a R$ 42,00, mas não sei se ainda estará esse preço, ainda estará valendo o primeiro lote, já estamos no segundo. Eu, se fosse você, corria logo. Afinal, você sabe que nós vamos garantir a sua aprovação. Quer aprender de verdade? Vem com a Loja do Concurseiro. Vem aprender conosco, nós vamos te dar as questões da prova. Vem logo, estou te esperando. Agora, a segunda questão aqui, ó. Dentre as afirmativas abaixo, há uma que é ratificada. Ratificada é confirmada pelas informações no texto. É ratificada, ela é confirmada pelas informações do texto. Identifique-as. Então, pura. Os sul-coreanos foram os campeões da competição. Espera aí, o texto confirma ou não confirma isso? Sim ou não? Mas nós vamos voltar para o texto, tudo bem? Mas me parece, ó, que o fato dos sul-coreanos terem sido os campeões é mostrado no texto. Ele tirou, né, fez 42 pontos, tal, fiz uma bolinha aqui, mas ó, os representantes do Brasil superaram as expectativas. Há a confirmação disso no texto? Não sei, eu vou ver, tudo bem? O ouro de Rodrigo Sanches colocou o Brasil entre os melhores do ranking. Ficou em 19º. Não sei se isso são entre os melhores, né? A maioria dos alunos participantes do campeonato são orientais. Não sei se são a maioria dos participantes ou se são a maioria dos ganhadores, né? O garoto Jack Lin foi recordista de medalhas de ouro. Não disse se ele foi recordista de medalha de ouro. Disse que ele fez os 42 pontos, não é? Então, não sei, mas eu vou voltar para o texto, tudo bem? Vou voltar para o texto para nós trabalharmos o processo da justificativa. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o seguinte, ó. Na Olimpíada de Matemática, o ouro vai para quem soluciona melhor os desafios mais complexos. Os orientais dominam o pódio. Vale a pena saber as razões disso, tá?
Ao ouvir o anúncio entusiasmado de seu nome, o jovem de paletó vermelho e calças curtas se ergue e caminha rumo aos holofotes. Do alto do palco, lança um olhar tímido para a plateia, onde centenas de admiradores se amontoam para aplaudi-lo de pé, enquanto ele recebe a merecida medalha de ouro. O jovem, ele recebe a merecida medalha de ouro. Não foi nenhuma modalidade dos Jogos de Londres que cravou o nome de Jack Lee, de Singapura, no panteão dos melhores do mundo, mas a matemática, a qual ele se dedica desde pequeno como verdadeiro atleta. Aos 17 anos, Jack conheceu a glória na recém-encerrada Olimpíada Internacional de Matemática, a mais prestigiada e concorrida competição do gênero desde 1959. Nesta edição, 548 alunos do ensino fundamental e médio de 100 países, não disse que é maioria oriental que participaram, disse que são 580 alunos. Não especificou a maioria. São alunos dos ensinos médio, fundamental e médio de 100 países, disputaram medalha em Mar del Plata, na Argentina. A equipe da Coreia do Sul teve maior pontuação. Letra A, disse aqui, ó, letra A. A equipe da Coreia do Sul teve maior pontuação e venceu o duelo, seguida pela China, mas foi o garoto de Singapura que se tornou herói, por meio raro. Ele se tornou herói. É dele a única prova perfeita. Não disse que ele recebeu o maior número de medalhas de ouro. O de Singapura, ele é o herói porque ele fez a prova perfeita, né? Aquela que atingiu os 42 pontos em jogo. Todos ali ambicionavam ser um ouro 42, ou seja, todo mundo pode ser ouro, mas ele foi ouro 42 porque ele fez a prova perfeita. Então não significa que ele ganhou muitos ouros, significa que ele fez a prova perfeita. Todos ali ambicionavam ser um ouro 42, apelido que passa a ser confundido com o próprio nome dessas precoces estrelas da matemática. Dos 6 brasileiros do páreo, 5 levaram medalha, uma de ouro, uma de prata e 3 de bronze, dando ao país a 19ª colocação no ranking. 19ª não é entre os melhores, né? Podemos ir mais longe. Podemos ir mais longe não significa que eles superaram as expectativas, né? Eles ganharam, eles podem ir mais longe, então eles podem, né, no futuro superar as expectativas. Vou fazer tudo para voltar em 2013, diz Rodrigo Sanches, de 16 anos, com sua reluzente medalha de ouro, uma das 51 distribuídas. Então, ó, o que ele me disse aqui na segunda questão foi isso, ó. Dentre as afirmativas abaixo, há uma que é ratificada pelas informações do texto. O que você deveria fazer? Voltar para o texto e ver onde você pode confirmar isso aqui. A letra A, a gente leu lá e, ó, os sul-coreanos foram os campeões da competição. Verdade, eu li, eu marquei, você viu aqui na minha volta. Os representantes do Brasil superaram as expectativas? Eu queria dizer que sim, mas o texto não diz isso. O que o texto diz? Que eles podem ir, não é, mais longe. Foi isso que ele disse. O ouro de Rodrigo Sanches colocou o Brasil entre os melhores do ranking? Colocou o Brasil em 19ª colocação. Não me parece ser melhor, não está nem entre os 10, né? A maioria dos alunos participantes do campeonato são orientais? Não há essa generalização, né? Ele diz que são 580 e poucos alunos de 100 países. De 100 países, ele não diz isso. Ele pode ter dito que os campeões, não é a maioria dos alunos, são orientais, né? A maioria dos campeões. E o garoto Jack Lee foi o recordista de medalhas de ouro? Ele não disse isso. Ele disse que o garoto Jack Lee fez a prova perfeita. Fez a prova perfeita, que é acertar os 42 pontos. É o que está escrito no texto. Nós chamamos isso de compreensão. Não é interpretação, basta você voltar para o texto para perceber. Ok? Alternativa, letra A. Agora, gramática, né? Então, olha só. A palavra enquanto, na linha 6, utilizada no texto para fazer coesão entre orações, estabelece uma relação de... Ela ama período composto, tá?
Então, quer saber? O enquanto, de um modo geral, dá ideia de tempo, tá? O enquanto, de um modo geral, dá ideia de tempo. Você vai ver o que aqui traduz essa noção temporal. Tudo bem? É nesse fragmento, ó. Do alto do palco, lança um olhar tímido para a plateia, onde centenas de admiradores se amontoam para aplaudi-lo de pé, enquanto ele recebe a merecida medalha de ouro. Os admiradores se amontoam ao mesmo tempo, no momento em que ele recebe a merecida medalha de ouro. É concessividade? Não. Causa? Não. Adversidade? Não. Consecutividade, que é consequência? Não. Simultaneidade? Sim. É uma coisa que acontece ao mesmo tempo, é uma coisa que é simultânea. Uma coisa que acontece ao mesmo tempo é uma coisa que é simultânea. Era melhor você ter decorado que isso aqui é tempo e trabalhar essa relação aqui dentro de texto, tá? Alternativa letra D de doido, ok? Simultaneidade porque ocorre no mesmo momento, ó. No momento em que as pessoas se amontoam, ele recebe no momento em que elas se amontoam para aplaudi-lo de pé. Ok, alternativa letra D de doido. Quarta questão, ó. Essa quarta questão, eu vou ler aqui o comando, ele diz assim, ó. Quanto à tonicidade, as palavras têm, respectivamente, a mesma classificação. Que palavras têm, respectivamente, a mesma classificação dos vocábulos destacados? Yara não tem nenhum vocábulo destacado. Pois é, mas eu deixei para vocês. Essa questão aqui, ela foi anulada, tá? Yara, por que ela foi anulada? Porque não houve vocábulo destacado, tá? Então, é uma questão nula, tá? É uma questão nula. Mas eu vou aproveitar e vou comentar a tonicidade de cada uma das palavras das alternativas. Tudo bem? Então, você tem aqui, ó. Ele quer saber a tonicidade. Ele não queria saber a regra de acentuação gráfica, porque tem até palavra que nem é acentuada, tá? Então, eu tenho aqui, ó, próprio é uma paroxítona. Inclusive, é uma paroxítona terminada em ditongo, tá? Mas é uma paroxítona. Ele não quer a tonicidade, né? Só não tem nenhum vocábulo destacado, mas ele quer a tonicidade, nós vamos dar a tonicidade, ó. Em próprio, nós temos uma paroxítona. Conheceu, conheceu. Deixa eu te avisar, se fosse proparoxítona, seria acentuado, né? Se fosse paroxítona terminada em ditongo, seria. É uma oxítona, tá? Conheceu, conheceu. Não é conheceu, ele me conheceu, não, ele me conheceu, conheceu, ok? Aqui, ó, anúncio é uma paroxítona. Inclusive da mesma natureza da de cima, ó. Paroxítona terminada em ditongo. Panteão é uma oxítona também. Panteão é uma oxítona. Então, olha só, é uma oxítona. Yara, por que panteão? Separa, tá? Por que que não é uma paroxítona? É porque assim, ó, paroxítona terminada em ão é acentuado. Órfão, órgão, tá entendendo? Então, não é panteão, é panteão, tá? Oxítona. Aqui você tem Olimpíada, é uma proparoxítona. Olimpíada, separa, tá? Então, é uma proparoxítona. Médio é uma paroxítona terminada em ditongo. Única é uma proparoxítona, ó. É uma proparoxítona. Matemática é uma proparoxítona também. Gênero, proparoxítona, tá? E fazer? Fazer é uma oxítona. Qual é o problema dessa questão? O problema é que ele queria as palavras que tivessem a mesma tonicidade dos destacados lá em cima. E ele não destacou,
né? Se ele tivesse destacado, eu vou inventar, tímido, tá? E tivesse destacado, sei lá, tímido e medalha, vamos supor. Aí seria a letra C, que seria proparoxítona e paroxítona. Mas não teve, ele não destacou, questão nula. Só aproveitei para te mostrar as sílabas tônicas, tá? Conheceu, oxítona. Panteão, médio, paroxítona. Única, proparoxítona. Matemática, proparoxítona. Gênero, proparoxítona. Fazer, oxítona. Ok. Então vamos. Bom, aquela foi uma questão que todo mundo ganhou, né? Já que ela foi anulada. Quinta aqui. Ele diz, uma das formas de evitar a repetição da palavra é utilizar elipse. Elipse é omissão, né? Elipse é omissão. Eu vou te ser sincera, a questão aqui ela é simples, né? Mas você vai ter que voltar para o texto para perceber que há uma omissão. Então, assim, ó, o fragmento que ela te deu foi esse, ó, foi esse. Aí aqui dentro ela está dizendo que tem alguma elipse, né? Aqui dentro, então vamos ver, ó. Eu coloquei o fragmento maior. Vou fazer tudo para voltar em 2013, diz Rodrigo Sanches, 16 anos, com sua reluzente medalha de ouro. Yara, olha só, o sua, ele está retomando Rodrigo Sanches. Então, é uma elipse. Não, porque elipse tinha que estar omisso, né? E não tá, então, não é elipse, tá? Porque eu estou vendo o sua aqui, remetendo ao que foi dito antes. Não é, tudo bem? Aqui ele diz, ó, nesta edição, 548 alunos, ó. Nesta edição, 540 alunos dos ensinos fundamental e médio de 100 países disputaram medalhas em Mar del Plata. Não tenho nada implícito aqui, né? Não estou vendo. Se você quiser, a gente deixa quieta a letra B e continua, tá? Letra C aqui, ó. Dos 6 brasileiros no páreo, ó. Dos 6 brasileiros no páreo, 5 levaram medalhas. Yara, olha, tá implícito bem aqui, ó. 5 brasileiros, ó, levaram medalhas. Olha, é verdade, só tem um problema, é que eles não marcaram lá. Eu que coloquei um fragmento maior. Aqui tá explícito, ó. Implícito fica depois, então não tem nada implícito, ó. Tá explícito aqui, ó. Explícito. Está explícito, não é aqui não, né? Então aqui, ó, é dele a única prova perfeita. O fragmento é esse aqui, ó. Mas foi o garoto de Singapura que se tornou herói. Por um meio raro, é dele a única prova perfeita. Aquela que atingiu os 42 pontos em jogo. Você podia ler na ordem direta, ó. A única prova perfeita é dele. A única prova perfeita é dele. Não tem nada implícito aqui, tá tudo explícito. Sujeito, a única prova perfeita. Verbo, verbo de ligação. Dele, predicativo do sujeito. Está completo, não tem nada implícito. Então vamos ver aqui, né? Ó. Letra E. Lança um olhar tímido para a plateia. Tá, eu tenho que analisar o fragmento, né? Então tem aqui, ó. Ao ouvir o anúncio entusiasmado de seu nome, o jovem de paletó vermelho e calças curtas se ergue e caminha rumo aos holofotes do alto do palco. Lança um olhar tímido para a plateia. É esse o fragmento. A minha pergunta é, quem é que lança um olhar tímido? Quem? O jovem de paletó? Então, o jovem de paletó já foi ou não foi dito antes? Posso ou não posso dizer, ó, ele, implícito, lança um olhar tímido para a plateia. Posso ou não posso? Ó. Ao ouvir o anúncio entusiasmado de seu nome, o jovem de paletó vermelho e calças curtas se ergue e caminha rumo aos holofotes. Do alto do palco, ele, o jovem, lança um olhar tímido para a plateia. Há ou não há um sujeito elíptico aqui, ó? Sujeito elíptico. Se há um sujeito elíptico, que é o sujeito oculto, está ou não está ocorrendo a elipse? Sim. E é simples, como a gente disse. Por que é simples? A elipse aqui, ela ocorre sob forma do sujeito elíptico. O que é um sujeito elíptico? É o sujeito oculto, ó.
Ele, oculto, lança um olhar tímido para a plateia. A alternativa era a letra E. Então, falou em elipse, é aquilo que está implícito e eu posso colocar dentro do texto. Ok? Aqui nós temos no sexto item, olha só, o emprego do acento grave. O acento grave é aquele que marca a crase, né? Pode ser determinado entre outras razões. Então, há várias razões. Uma das razões é pela regência de um verbo. Em que frase o uso desse acento diz respeito à norma padrão? Bom, ele quer aquele que está errado, ele fala que pode ser determinado por várias razões. Uma delas é a regência do verbo, né? Vamos lá aqui, ó. Assistiu às pressas o fim da apuração. Olha, ele quer saber o uso desse acento desrespeita. Ele não quer só saber a frase errada, né? Ele quer saber onde desrespeita. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quanto ao uso do acento, tudo bem? As pressas indica ou não indica o modo? Sim ou não? Então, aqui não é regência quando indica modo, tá? Então, se isso aqui indica modo e está no feminino, isso aqui é uma locução feminina. Então, ocorre crase obrigatoriamente, porque é uma locução adverbial feminina, tá? Então, não é um caso de regência, tudo bem? Não é um caso de regência. Mas, ó, a crase está ok, é obrigatória, tá? O uso do acento está ok. Se fosse para analisar a frase está errada. Por quê? Porque esse assistir é assistir no sentido de ver. Assistir no sentido de ver exige a preposição a, mas não em relação às pressas, né? Seria aqui, ó, assistiu o fim da apuração? Não. Ele assistiu ao fim da apuração. Ao fim da apuração. Tá, gente, isso aqui tá errado, mas não é o uso. O uso do acento está correto, tá? Mas para a frase ficar certa, teria assim, assistiu ao fim da apuração. Mas tá, a crase está ok, ele quer saber onde a crase está errada. Mas você lembra, quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, tudo bem? Aqui, ó. Retornarei a encomenda via Sedex, tá? Bom, quem retorna, retorna alguma coisa. O verbo retornar, ele é verbo transitivo direto e ele não exige preposição. Eu retorno para você a ligação, eu retorno o bilhete, eu retorno o aviso. E aí, ó, a encomenda vai ser objeto direto. Ela aceita artigo, mas ela só tem um A. Então, não cabe essa crase. O acento na letra B está errada. Então, entenda, na letra A, o acento está certo, tá? O que está errado na letra A é que caberia um AU aqui, tá? Agora, na letra B, o acento está errado. Por que o acento está errado? Porque esse verbo, ele é verbo transitivo direto, e aí ele exige um objeto direto. Ele não exige preposição, só tem um A mais A sem crase, tá? E aí, na verdade, é caso de regência. Esse verbo não exige preposição. Isso é um verbo, tá? Ele não exige preposição, tá? Já é a letra B de bola. Agora vamos dar uma olhada nos outros. Tive acesso à informação bancária. Acesso nem é verbo, gente, é nome, tá? É nome. Mas vamos ver o seguinte, ó. Quem tem acesso a. Quem tem acesso a. Informação é palavra feminina. A mais A, crase, ok. Ele queria saber onde o acento grave estaria errado. Na letra B está errado. Voltarei à casa dos meus pais hoje. Olha só, gente. Quem volta, volta a algum lugar, não é isso? Tá. Mas casa é um caso especial, tá? Casa é um caso especial, tá? Mesmo havendo exigência de preposição, só leva a crase se a palavra casa estiver especificada. Então, ó, só
tem crase, ok? Só tem crase se especificada, ok? Só tem crase se especificada. Só que ela está especificada, não está? Ó, dos meus pais, está ou não está especificando? Ó, então, se especifica, acabou-se. Tem outro A mais A, crase. Ok, tá? E aí, na letra E tá assim. Deixaremos alguns clientes à espera. A espera é ou não é o modo como os clientes vão ficar? Não é isso? Se dá a ideia de modo, igual às pressas lá. Espera está no feminino, então leva a crase. É uma locução adverbial feminina, ok? Ou seja, todos os casos aqui estão ok. Nem todos os casos são de regência verbal, mas todas as crases estão ok, menos da letra B de bola, ok? Sétima questão. O pronome onde vem sendo comumente utilizado de forma indevida, o e como, né? Em textos orais e escritos para iniciar orações relativas. Essa infração pode ser identificada em qual alternativa? Eu vejo muito vocês falando assim, Yara, eu me lembro da época onde eu era feliz. Época é tempo, onde é lugar. Não dá, tudo bem? É da época em que eu era feliz, ou época quando eu era feliz. Época onde não, época é tempo. E o onde só remete a lugar, tudo bem? Então, para o onde está correto, ele tem que remeter a lugar. Ele quer uma que vai estar errada. Então, todos os onde aqui estão ok. Bora lá? Os envolvidos ficarão onde os juízes do STJ determinarem. Posso dizer que eles ficarão no lugar onde os juízes determinarem? Posso ou não posso? Sim ou não? Sim, então está ok. Porque o onde sempre está certo se lhe der a ideia de lugar, tá bom? Voltou ao aeroporto, embora cansada, onde havia esquecido a mala. Se ela havia esquecido a mala, ela havia esquecido a mala em algum lugar. Se ela havia esquecido a mala, ela havia esquecido a mala em algum lugar. Esse lugar era no aeroporto. Então, onde está remetendo a aeroporto, que é lugar, está ok. C de casa. Deixarás o armário onde? Se comprares aquela mesa maior. Deixarás o armário em que lugar? Se comprares aquela mesa maior. Esse onde dá ou não dá ideia de lugar? Sim, então ele tá lindo. Enquanto ele dá ideia de lugar, tá lindo, tá? Então aqui, ó. Deixe as roupas onde possamos encontrar sem dificuldade. Deixe as roupas em lugar, não é? Em que podemos encontrar. Olha, esse onde está dando ideia de lugar, tá lindo, tá lindo. Você pode ler lugar, tá lindo. Entrevistou a presidente, onde ela confirmou a demissão dos corruptos. Peraí. Onde está se referindo a presidente? Entrevistou a presidente, onde ela confirmou... Não, gente, aí não é lugar, né? Poderia ser assim, ó. Entrevistou a presidente... Podia ser que confirmou a demissão dos corruptos. Aí você usaria o que remetendo a presidente. Não cabe o onde, não tem noção de lugar. Então, a alternativa incorreta é a letra E, ok? Esse onde está, na verdade, remetendo a presidente. Então, ó, deleta esse onde, aproveita, deleta esse ela e coloca um que aqui que ficaria lindo, tá? Então, você teria isso aqui, ó, entrevistou a presidente que confirmou, ó, quem confirmou? A presidente, confirmou a demissão dos corruptos. Perfeito, ok. Então, estava errado onde na letra E de escroto. Oitava aqui.
Essa prova ela teve 8 questões, tá? Então, olha só. A ambiguidade ocorre quando o que é dito ou escrito admite mais de um sentido. Esse recurso foi explorado no seguinte texto publicitário. Essa parte é a parte semântica, tá? A ambiguidade, você tem que ter um pouquinho de maldade no coração, né? Malícia, para perceber. Mas, na verdade, aqui ela não foi usada de forma maliciosa, foi usada mesmo, as propagandas às vezes usam, né? É para indicar duplo sentido. Você que tem que perceber que há um duplo sentido aqui. Então, vamos lá, ó. A melhor opção para a sua empresa é você quem escolhe. Não tem duplo sentido. A melhor opção, você escolhe. Não tem outra coisa, tá? Seguro de vida Itaú. Você é importante demais para não ter. Você é importante demais para não ter o seguro de vida Itaú. Não tem ambiguidade, né? Coca-Cola aqui, ó. Cada garrafa tem uma história. Tem uma história, não tem outra história. Então tá. D de doido. Seu filho vai aprender inglês brincando. Peraí. Seu filho vai aprender inglês brincando mesmo? Com esse abril coleções? Brincando literalmente? Ou é brincando de forma figurada? Você já ouviu essa expressão? A expressão, olha, ele aprende brincando, como quem diz, ele aprende no estalar dos dedos, né? Olha, ele monta esse quebra-cabeças brincando. Ele monta rapidinho. Você nunca ouviu essa expressão? Né? Yara, ele aprende português brincando. Mas o português dele é sério. Como é que é brincando já? Não, que é rápido, é uma coisa assim. Nem é difícil para ele. Sacaram? Ou seja, esse brincando, ele pode ser entendido como algo literal ou não. Ele pode ser entendido como algo literal ou não. E se eu posso entender uma coisa como algo literal ou não, significa que tem duplo sentido. Vou dar um exemplo para você, mais fácil do que esse, é claro. Que é assim, ó, se eu disser, o cachorro do seu marido está aí na porta. O cachorro do seu marido, pode ser que eu vá à porta, esteja lá um animal de 4 patas que faz au-au, coisinha linda, né? Ou seja, sentido literal, real. Mas pode ser que eu chegue lá e esteja lá o teu marido. Estou chamando ele de cachorro, né? Safado, sentido figurado. Ou seja, é uma frase que tem duplo sentido. Aqui também. Seu filho vai aprender inglês brincando. Ou seja, ele vai brincar, literalmente, e é uma brincadeira em que ele aprende o inglês. Ou seu filho vai aprender brincando, vai aprender que ele nem vai perceber que ele está aprendendo de tão fácil que é. Sacou? Ele não vai estar brincando, ele vai estar em aula, mas ele vai aprender de forma fácil. Duplo sentido. Vou ver a outra, ó. Qual momento você vai tornar inesquecível? Não tem. É esse aqui. A palavra brincando pode ser lida de forma literal ou não. Alternativa letra D de doido. Ok. O que nós mostramos aqui foi uma prova, tá? Da mesma organizadora que vai fazer prova para você, porque é importante você ter em mente a linha de raciocínio dela, quais são os tipos de questões que ela gosta de utilizar, para que você possa reforçar, ok? Afinal, a nossa intenção é que você passe, ok? Até a próxima.